hoje para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E você que pode aí, aplauda ao Senhor, amado. Aplauda Ele. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja. Amém. Oh, glória. Deus é fiel, amém? A fidelidade do Senhor, ela é sobre as nossas vidas, irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito, e eu creio que o Senhor ele vai continuar falando conosco, amém? O Senhor, por esses dias, Ele tem ministrado algumas coisas em meu coração, e eu creio que o Senhor, Ele já tem falado comigo, Ele vai continuar falando comigo, e eu creio falando com vocês também, amém? Através da palavra dEle. Mas antes de entrar para a palavra, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Porque o Senhor tem me pegado nesses dias, sabe, irmãos? E eu sei que quando Deus ele fala comigo, eu faço parte da igreja, amém? Amém. E assim, irmãos, quem é disciplinado aqui? Levante a mão. Pessoas que têm disciplina. Amém. Quem é que tem disciplina em todas as áreas da vida? Porque, não, filhão. Porque, irmãos, uma coisa nós temos que entender. E isso esses dias tem me tocado e o Senhor tem falado comigo na questão da disciplina. De nós sermos disciplinados na presença dEle. Eu posso ter disciplina em algo, em outro não. Eu posso ser disciplinada dentro da minha casa com algumas coisas, mas dentro da igreja não. Eu posso ser disciplinado dentro da igreja e dentro da minha casa não. Até porque dentro da igreja existe uma liturgia e a gente acaba se disciplinando naquela liturgia. Tem pessoas que não conseguem se disciplinar nem na liturgia, né? Mas a gente acaba se adequando, mas quando nós chegamos dentro do nosso lar, em alguma coisa nossa, a gente não conseguimos se disciplinar. E nós entendemos, e eu ali estudando e pesquisando, e o Senhor falando comigo, né? Muitos têm promessas, mas muitos não conseguem chegar até as promessas por falta de quê? Disciplina, irmãos. Porque eu aceitei a Jesus, eu vim para Jesus, e eu não tinha essa rotina que hoje eu tenho. Eu tive que aprender a lidar com essa rotina. E muitas das vezes eu sentei no meu sofá e falei, por onde eu começo? E eu tive que ali estar me disciplinando naquilo que o Senhor, Ele tinha preparado sobre a minha vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós viemos para a igreja, aquilo que nós vivíamos, nós não viveremos mais. Então nós vamos ter que aprender a ser disciplinado. É igual um filho, todo momento eu tento disciplinar o meu filho, mas não, é porque ele é mal criado. Não, é disciplina, ele tem que ter uma disciplina durante o dia, ele tem que saber o momento e a hora certa dele fazer as coisas. Ele sabe que ele acorda, ele vai para a escola, quando ele chega, ele sabe que almoça, ele toma banho, faz lição, isso é o quê? Disciplina. E se nós deixarmos, nós como pai e mãe, deixamos essas coisas de qualquer maneira, daqui a um tempo o seu filho cresce e vira uma adolescente, e eu não estou falando, irmão, de criança respondona, eu estou falando de uma adolescente sem disciplina. E é isso que o Senhor, Ele tem nesses dias falado comigo, filha, tenha disciplina, para que você venha viver aquilo que eu tenho preparado para você. Porque quando nós chegamos, e é sobre isso que vocês vão entender que eu vou pregar, Deus tem falado comigo que as coisas velhas se passou, tem falado com a igreja, as coisas velhas se passaram e eis que Ele está fazendo tudo novo. Só que tem que haver disciplina. Porque eu tenho vivido isso, igreja, porque enquanto o Senhor tem me entregado algo, quando o Senhor entrega algo, eu fico meio confusa, Senhor, tem que botar isso no lugar. Só que durante um tempo eu não consigo
pegar aquele algo e colocar, então eu começo fazendo na minha mente, Senhor, irmãos, para mim hoje, entenda isso, para mim hoje, viver muitas coisas, a qual o Senhor, Ele tem colocado nas minhas mãos, eu tenho acordado mais cedo e dormido mais tarde. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo dar conta daquilo que Deus, Ele entregou nas minhas mãos. Eu estava conversando com uma pessoa e quando eu não estava na obra do Senhor, irmão, eu dormia com uma beleza. E eu falei, Jesus, misericórdia, agora o Senhor não deixa mais eu dormir. Porque eu tive que aprender a lidar com tudo aquilo que o Senhor estava colocando nas minhas mãos. Vai entendendo que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje. Porque muitas das vezes nós queremos mais da parte do Senhor, mas nós não conseguimos dar conta nem daquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. E para que o Senhor, Ele venha entregar mais sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmão, começa a dar conta daquilo que Ele já entregou nas tuas mãos. Senhor, quero mais. Você não está conseguindo nem organizar o que você tem. Entende isso, igreja? Nós mulheres, quando nós ganhamos neném, até a gente cair na real que tem uma criança, que a gente vai ter que deixar algumas coisas para a gente dar conta daquela criança, irmão. Eu cheguei um dia e falei, meu Deus, não tem quem leva essa criança e me traga ela depois, não? Depois que ela sair dessa fraldinha, depois que ela sair desse tetezinho, alguém vem e me entrega novamente, porque não estou dando conta de nada. Mas é isso que o Senhor quer falar conosco nesse dia de hoje. O Senhor, Ele quer falar conosco, irmão, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer derramar um novo sobre as nossas vidas. O Senhor quer. Você está preparado? Se você não está, até o final do culto você vai ficar. Abra a tua Bíblia. Em Lucas 5. Vamos começar por aqui, tá? Depois a gente vai para lá. 37. Lucas 5, versículo 37 e 38. Que fala assim, já vou estar lendo para não tomar muito tempo. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho? Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente. E se derramará e danificará o recipiente, onde for o colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Tem versões de Bíblias que falam assim, que não se coloca para que não se perca. E olha só, algo que eu escrevi aqui, ó. O processo consistia em mergulhar o odre já utilizado e que se tornava rígido, na água em um tanque. Depois de alguns dias mergulhado na água, o odre ficava hidratado e voltava a ter elasticidade em seu couro. O odre velho, já endurecido, não tem mais elasticidade. E se receber vinho novo, os gases produzidos pela fermentação rompem com o odre, e o odre novo, ele tem elasticidade suficiente para receber o vinho, que ainda continua a se fermentar e suportar os gases da fermentação sem se romper. Nós entendemos que aquele odre, irmãos, quando ele estava velho, ele não tinha mais elasticidade. Por isso que existia esse processo de colocar ali ele na água novamente, para que ele viesse a haver elasticidade. E a gente olhando, somos nós na presença do Senhor. Quando nós chegamos na presença do Senhor, a gente é maleável. Só que o tempo, muitas das vezes, deixa a gente endurecido, enrijecido.
E aquilo que vem de novo, irmão, nós achamos muitas das vezes que nós somos autossuficientes, nós entendemos tudo. Eu sei, eu tenho 22 anos de igreja, eu sei o que é igreja, eu passei por igreja, eu não aceito que fale assim. Irmãos, eu tenho vivido tempos a qual eu tenho aprendido tanto da parte do Senhor. Então, eu vejo que alguns processos que nós passamos na presença do Senhor, é para que nós venha ter elasticidade novamente, para que nós venha ser maleáveis novamente. E o que eu acho muito interessante, que a palavra fala assim, que ali, se colocar aquele vinho novo naquele odre velho, se perde tanto o vinho, como o odre. Olha que interessante. Aí olhando o nosso Deus, muitas das vezes Ele não derrama vinho novo em mim, e não derrama vinho novo em você, porque nós não estamos preparados para receber. Porque se Ele derrama, Ele perde você. Porque nós não estamos preparados para receber o novo a qual Ele tem a derramar sobre as nossas vidas. Aí é por isso que muitas das vezes nós passamos por alguns processos, para que novamente nós venha ter elasticidade, irmãos. Para que nós venhamos estar maleáveis na presença do Senhor. É por isso que existe esse processo, irmão. Quem já passou por processo aqui, gente? Eu estou passando, né? Oh, Jesus, eu estou no processo. Um processo de libertação, restauração. O Senhor está fazendo novamente, porque é necessário. Porque, irmão, quando nós saímos do propósito de Deus, irmão, Ele vai perder? A palavra assim, aqui fala que Ele não vai perder, irmãos. Fala para o irmão que está do teu lado, o Senhor não vai te perder. Ele vai te preparar para você receber o novo dEle. Está preparado? Está preparado para ser preparado, gente? Porque o Senhor, Ele fala, irmão, a palavra dEle se renova. A obra dEle se renova todos os dias. E muitas das vezes essas mudanças do Senhor renovando as nossas vidas, nós acabamos não se preparando para aquilo que Deus Ele tem a fazer sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Nós ficamos rígidos, endurecidos, e não conseguimos, porque quando vai derramar a gente está o que? Rígidos. Mas Deus Ele vai deixar crente neste lugar maleável, irmãos. Maleável para receber o novo dEle. Irmãos, eu não assisto televisão, mas eu gosto de, muitas vezes, eu entro no YouTube para me ver algumas notícias que estão acontecendo no nosso país. E eu estava vendo aquele submersível que implodiu. Por que eu entendi ali, não pesquisei muito, mas eu não entendi muito, né? Mas vamos lá. Vocês vão me ajudando aí, que eu sei que vocês viram, né? Glória a Deus. Mas ele não estava totalmente preparado para estar ali. Estava? Ele se preparou o suficiente. E eles foram que foram, né? Pessoas inteligentes, não era? Muito dinheiro, né? E achavam que ia chegar lá abafando, né? Eles se prepararam? Não. Eles acharam que estava preparado. E eles foram até avisados, porque eu entendi, eles foram até avisados que aquilo poderia acontecer. Mas eles pagaram para ver, gente. E quantos dentro da casa do Senhor acham que estão preparados e são avisados, mas pagam para vir?
Eu fiquei vendo aquela reportagem, aquele negócio, falei assim, o que é implodir? Eu quis saber o que é implodir, gente. Eu sei o que é explodir. Quando eu descobri que aquele negócio foi para dentro, falei, misericórdia, Jesus. Ainda bem que foi rápido, né? Pelos que eles falam, foi rapidinho e deu cabo em tudo. Igreja, nós temos que estar preparados. O que a igreja, o que o Senhor tem falado mais na igreja? Se preparem. Eu sei que também naquele submersível foi colocado algumas coisas, né, inferior, que ele não ia conseguir chegar lá, e por isso que ele deu aqui. Quando, nossa, irmão, mergulhar mais profundo, né? Falar do mergulhar mais profundo. Ele chegou em uma, olha, irmão, profundo mesmo, viu? Deu uma ministração esse negócio. Quando ele chegou ali numa temperatura, chocou o negócio. A mesma coisa sou eu e você na presença do Senhor. Muitas das vezes nós não se preparamos para o novo do Senhor. E achamos que estamos podendo. Não, eu já sei. Já sei, eu sei pregar. Eu sei, eu leio a Bíblia. Eu sei, eu estou preparado, ei. Aí muitas das vezes, né, como eu falei aqui outro dia, evangelista, o não de Deus é? O não de Deus é? Aí fala, não, mas eu sei, eu li a Bíblia. O não de Deus é? Talvez se aqueles abençoados não tivessem descido até lá embaixo, irmão, eles estariam aqui vivos para contar a história. Só que eles acharam que eles, eu até sabia, porque avisaram para eles. E muitas das vezes é o Senhor avisando para você. Só que você, porque o Senhor, irmão, Ele nos conhece. Da mesma maneira que aquelas pessoas que fizeram aquele... Qual o nome daquele negócio? Fora submersível é o quê? Um submarino. As pessoas que fizeram aquele submarino, eles sabiam. E o nosso Deus, Ele fez eu e você. Ele conhece a minha e a tua estrutura. Às vezes nós até achamos que temos estrutura. Não, eu tenho estrutura. Aí depois a gente entende que nós não temos estrutura nenhuma, irmãos. Uma vez uma pessoa veio me aconselhar, eu falei, minha filha, eu já passei por tanta coisa na igreja, você nem imagina. Mas eu sabia que o pior ainda estava por vir. Mas era o Senhor preparando, existe uma preparação. Hoje eu olhando, irmãos, eu olho o Senhor quando Ele nos gerou, quando Ele colocou nós ali no ventre, já com um chamado. Porque quando Ele coloca ali, Ele já nos escolheu, amém? Ou você acha que o seu chamado começou quando você levantou a mão para Jesus? Não, meu querido. Começou bem antes. Eu falo assim, tem coisas que eu passei lá atrás, teve situações que eu passei quando eu não conhecia Jesus, que eu entendo que é para mim estar de pé aqui hoje, senão eu não estaria. E não adianta pular o processo, porque quantas das vezes nós até tentamos, eu vou por aqui, porque essa parte aqui dói demais. Mas o Senhor, Ele fala, não, tu vai por aqui, porque lá na frente, você vai precisar dessa condição, para que você possa passar. Amém, igreja? Agora entra aqui, olha, assim, o Senhor, Ele não derrama vinho novo, hein? Então o Senhor, Ele vai preparar a igreja e o povo dEle, para que você possa receber o novo do Senhor. Mas abre aí, em Jeremias 18. Irmão, nós falamos de missões, até para, estava escrito aqui o quê? Como é que é, evangelista? SOS, era o quê? Sair? Até para nós sairmos, nós temos que estar preparados, irmãos.
Para sustentar também, temos que estar preparados e maleáveis para entender que a obra necessita de mim e de você. Porque muitas das vezes nós até falamos que entendemos, conheço o Evangelho, conheço a Bíblia, mas quando vai sair, faz besteira. Quando é na hora de abençoar, não abençoa. É necessário, igreja. O Senhor, Ele vai preparar a igreja para este novo tempo. Um tempo onde o Senhor, Ele quer derramar o vinho novo dEle, mas para isso tem que ter odres novos. E para isso nós vamos entrar na mão do oleiro. Que fala assim: a palavra de Javé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Javé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga ao Senhor: eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto, decretado e impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinará fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e de todos os moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento, e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegarão: não adianta. Eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Nós vemos que aqui, irmãos, esse povo, eles estavam o quê? Distante. Eles estavam fazendo tudo aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. O coração deles já estava longe, eles já estavam ali adorando, idolatrando outros deuses. Por isso que Deus, Ele fala com Jeremias para que ele desça ali naquela casa do oleiro, para que ele visse o trabalhar daquele oleiro, e que ele fala que não poderia ele fazer isso com aquele povo. E nós vemos que era um povo que estava em rebelião, era um povo que desobedecia a voz do Senhor, que eles saíram do propósito. Mas o Senhor, irmão, é que nem fala, que nem eu estava falando no começo, o Senhor, Ele não quer perder ninguém. Por isso que Ele fala conosco para quê?
para que nós voltamos para o propósito do Senhor. E é isso que muitas das vezes nós não entendemos. Porque, irmãos, a todo momento o Senhor insiste em mim e em você. Porque se não fosse a misericórdia dEle, irmão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria com esse microfone na mão, pregando para vocês. Mas a todo momento, quando eu tento alguma coisa, me tira daquela rota a qual o Senhor, Ele fez para mim, o Senhor, Ele chama a atenção de alguma forma, e volta para o propósito. Volta para o propósito. E com esse povo, irmão, não seria diferente, porque até bem eles começaram. Só que muitas vezes falam assim, não, mas eles estavam adorando outros deuses. Mas eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas quantas das vezes, irmão, nós adoramos tantas as coisas, deixamos o Senhor em segundo plano. E o Senhor, por esses dias, Ele tem falado que Ele tem que ser a minha e a tua prioridade. Agora você olha para você, o nosso Deus, Ele está sendo a tua prioridade, a minha prioridade. Dá para você perguntar para o teu irmão? Não, tem como você perguntar para o teu irmão, Deus está sendo a tua prioridade? Me dá mais um pouquinho de som aqui, que eu estou gritando. O Senhor tem sido a tua prioridade? Porque muitas das vezes nós adoramos, deixamos de estar com o Senhor para estar fazendo tantas coisas, irmãos. Adoramos filho, adoramos emprego, adoramos tantas coisas. Mas na hora de dar a nossa melhor adoração para Ele, nós não conseguimos. Ele sempre é deixado para depois. Eu achei interessante, muito interessante, que eu nunca ouvi uma coisa daquela, mas falei, gente, por isso que é bom estar na casa do Senhor todos os dias, irmão. Porque nós não perdemos nada. E a irmã, ela veio ministrar aqui, na consagração das mulheres, e ela falou dessa forma. E eu vi, ela começou a falar, eu falei, peraí. E ela estava falando assim, não, porque as pessoas hoje falam, em primeiro lugar a minha família, em primeiro lugar a minha família. Aí ela falou assim, não, realmente a tua família. Mas a palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Buscai. Primeiro. É o quê? Fala para mim, buscai o quê primeiro? Se é primeiro, irmão, não existe negócio, primeiro a minha família, não. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua... A palavra está mentindo? A palavra está mentindo? Então a gente vai aprendendo com o Senhor, irmãos. Buscai primeiro o nosso Deus, irmão. Sabe o nosso Deus? Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu amo meu marido, mas primeiro é meu Deus. Eu amo meu filho, mas primeiro é o meu Deus. Eu amo a minha casa, mas primeiro é o meu Deus, irmãos. Eu entrei em alguns processos para entender que primeiro é Ele, tudo para Ele, toda a honra é dEle. E é isso que muitas das vezes nós como igreja, nós não entendemos. Senhor, eu quero viver o novo, eu quero que o Senhor mude a minha história. Ei, em primeiro lugar, está o que na sua vida? Aí nós vemos agora, irmãos. O Senhor está falando de disciplina. E quem é a prioridade nas nossas vidas?
qual é a prioridade das nossas vidas. Senhor, a tua graça, ela me basta. Sabe por quê? Se o Senhor quiser tirar o teu marido, a tua esposa, Ele tira. Se o Senhor quiser tirar o teu filho, a tua filha, Ele tira. Se Ele quiser arrancar teu emprego, Ele arranca, Ele tira também. E você vai continuar a ser sustentado por Ele. Não adianta, igreja. O Senhor ultimamente Ele tem falado algo nessa igreja, porque eu marco tudo, irmãos. Eu fico lá, para quando na hora que eu passar, estou entendendo. E o Senhor tem falado assim, a palavra dele fala, mas Ele tem confirmado isso no nosso coração, que todas as coisas cooperam para o bem. E eu falei, verdade, Senhor. Todo mal que veio sobre a minha vida cooperou para o bem. Todo mal, irmão, todo mal coopera para o bem. Ele coopera para o bem. Então não se desespera, porque tudo está cooperando para o bem. Se você ama Ele, está cooperando para o bem. Outro dia eu estava aqui em cima e falei assim, dessa forma: ei, quando nós entendemos qual é o Deus que nós servimos, irmão, quando nós entendemos o poder que Ele tem, o poder que Ele tem para mudar a história, para curar, restaurar e fazer tudo novo. Porque se ainda Ele não deu novo sobre a nossa vida, é porque ainda somos odres velhos. Não quer o novo. Vamos pedir odres novos, gente? Para que eu e você venha viver o novo da parte do Senhor. Irmãos, quando eu comecei, o Senhor começou a falar comigo que a obra que Ele tinha na minha vida, eu coloquei muitas regrinhas. Eu sou assim, meu jeito é assim, Deus vai me usar assim. E eu fiquei, não, Deus vai me usar assim, porque eu quero que Ele me use assim. E aquilo eu fui limitando o poder de Deus. Eu fui paralisando aquilo que Ele tinha, o que Ele tem sobre a minha vida. Mas conforme a gente vai passando o tempo e nós vamos tendo intimidade com Ele, e Ele começa a falar: filha, não é assim que eu vou fazer assim. Porque as coisas velhas se passou e eis que estou eu fazendo tudo novo. Aí nós começamos a mergulhar naquilo que Deus Ele tem sobre as nossas vidas. E é isso, irmãos, tem pessoas riginicidas, pessoas paralisadas, estagnadas, paralisadas. Por quê? Porque é do meu jeito. É na minha hora, é no meu tempo. Na quarta-feira eu cheguei aqui e falei assim, gente, eu estava tão cansada. E eu estava mesmo. Só que na hora que eu encostei ali, eu pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Porque eu até entendo pessoas que saem para trabalhar e chegam cansadas. Só que eu não administrei o meu dia. E eu acabei de fazer faxina 6 horas da tarde e desci para a igreja. E não estou conseguindo te dar a melhor adoração. Falei, não estou conseguindo, mas porque eu fui negligente com o meu horário. Só que graças a Deus, irmão, não sei se Deus ouviu minha oração, não sei se Ele viu sinceridade. Veio um renovo desse altar sobre a minha vida e eu glorifiquei e exaltei. Então não negligencie o que Deus tem entregado nas tuas mãos. Não entrega aquilo, irmão, que é de Deus.
Porque eu poderia chegar aqui descansado e adorando Ele, mas por falta de administração, eu cheguei aqui de qualquer maneira e queria dar o resto. É isso que eu tenho, Senhor, esse restinho aqui. E muitas das vezes, irmão, nós até falamos assim, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, mas não soubemos administrar o nosso horário, o nosso dia. E dias se passam, nós faltando em cultos, porque não conseguimos administrar o nosso dia. Chegamos na igreja, irmão, na hora da palavra, porque não conseguimos administrar o nosso dia. Ei, igreja, aprenda a administrar e entrega para Ele o que é dele. Se na quarta-feira você tem que estar aqui adorando a Ele, venha entregar o que é dele. Tem que entregar, querido. Entrega o melhor. Qual é o seu melhor? Entrega o melhor. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem uma coisa que eu falei, devo deixar eu falar. Sabe qual é o problema? As pessoas têm medo do diabo. Mas quando vai se falar de Deus, porque você vê as pessoas aí que fazem os negócios aí por aí, irmão, fica aí nessas encruzilhadas, entregando, dançando, rodando, fazendo, dando pipoca, dando tudo. Só que quando chega na igreja para entregar o que é dele, não entrega. Quando é para dar adoração para ele, não dá adoração para ele. Agora você pergunta, não, porque se eu não fizer isso, se eu não oferecer isso, o diabo vai tocar, não sei o que. Não, nosso Deus, ele não é assim, não. Só que aquilo que é dele por direito, eu e você temos que entregar. E eu não estou falando de dízimo, não. Eu estou falando da tua adoração. Irmão, quando nós entendemos o Deus que nós servimos. Você conhece o Deus que você serve? Fala para o teu irmão, você conhece o Deus que você serve? Ele falou o quê? Então fala, por que você ainda está com a sua boca fechada? Porque você ainda está com... Porque se você soubesse o Deus que você serve, irmão. Se você conhecesse o Deus que você serve, então não entrava dentro da igreja, irmão, abatido, não. Você já entrava alegre, porque você falaria, eu conheço, e Ele vai me curar. E Ele vai me curar, Ele vai restaurar. Ele vai me tirar dessa situação. Porque é um Deus que nós conhecemos. Mas não, querido, muitas das vezes nós só ouvimos falar. Mas eu quero falar aqui rapidinho sobre o processo do barro. Eu falei isso aqui há uns anos atrás, mas o Senhor colocou no meu coração. Você sabia que as digitais do Senhor estão em nós? Porque nós somos barro, irmãos. Quem é barro aqui? Eu sou barro. Nós somos barro na mão dele. E ele molda da forma que ele quer. Quando não está bom, ele faz de novo. Irmãos, tem um momento que... Deixa eu falar aqui do processo, né? Vamos lá. Olha, fala assim, o primeiro. Olha só. É a escolha do barro. Somos escolhidos, menos antes de ser um vaso. Nós somos escolhidos, irmãos. Antes de ser um vaso, você é escolhido. Escute bem. Segundo os geólogos, existe centenas e variedades de barro no planeta. Mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. O oleiro, ele conhece cada tipo de barro.
para estar em construção, esta escolha é fundamental. Sabe você que está aqui? Você foi escolhido. Você foi, irmão, você entende isso? E milhares e milhares e milhares e milhares, você foi escolhido. Já pensou, irmão, ser escolhido por Deus? Por Deus, irmão, Ele te escolheu, olha só. Eu te escolhi. Em segundo, peneirar o barro. Olha só. Tirar do barro as pedras, as raízes, os galhos secos, a impureza. Este processo fala muito do novo convertido, quando ele sai do mundo, inicia um discipulado. O oleiro inicia um processo de limpeza de coisas do mundo na vida do cristão. As pedras, o orgulho, raízes de amargura, frustrações, decepções da vida, ainda retrata o pecado da vida do homem. Quando Deus ele tira do mundo, aí vem esse processo de peneirar, é de tirar os galhos. E muitas das vezes, irmão, está falando aqui do novo convertido, mas muitas das vezes sou eu e você. É quando o Senhor ele começa a peneirar e tirar algumas coisas de nós, tirar amizades. Ele começa a arrancar, tirar, peneirando. É o momento que a gente se sente ali o quê? Triste, abatido com tudo que está acontecendo. Mas Deus ele está peneirando. Imagine só, agora lembre-se de uma coisa. Quando você estiver passando por um processo, você vai lembrar que é Deus. Eu lembro que o meu tio que faleceu, ele era pedreiro. E eu lembro dele peneirando e ficava aquelas pedras e ele jogava. É assim que Deus ele faz comigo e faz com você, igreja. O terceiro, o barro passa por um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como turrões, seco, duro, agora será umedecido com água e depois amassado pelo orelheiro. Nós somos umedecidos. Irmão, como que nós somos umedecidos, né? Aquele momento, irmão, tem processo que nós passamos, que é só lágrimas. Eu acredito que é o momento que nós estamos sendo umedecidos. Umedecidos pelas nossas lágrimas, que parece que a gente chega... Ô irmão, mas eu vou falar uma coisa para você. Que choro bom. Um choro que sai da alma, irmãos. Que muitas das vezes nós chegamos dentro da igreja e nós não conseguimos mais soltar uma lágrima para o Senhor. Aí na hora que nós estamos nesse processo, que é um louvor que toca, ei, eu estou contigo. Irmão, aquela lágrima, o nosso coração é a pé. Irmão, que delícia, é muito bom. Não quero passar por um processo não, mas que era bom quando eu chorava dessa forma era. Quando eu entrava na presença do Senhor, irmão, escute isso. Quando nós entramos na presença do Senhor e as nossas lágrimas, que a gente até, né, eu sempre fui meia dura para chorar, e a gente até desfaz, quase a gente fica segurando a lágrima aqui para não descer, para ninguém ver que você está chorando, né? Fala assim, ninguém pode ver que eu estou chorando. E aquelas lágrimas descem, quando você vê, está tudo borrado. Você vai olhar no espelho, irmão, que delícia quando você olha no espelho e a sua maquiagem já foi embora. Isso é uma rendição a Deus. Eu imagino, tem processo que Ele faz nós passar, irmão, porque Ele quer ver esse choro, essa lágrima saindo de nós, porque é a verdadeira. Quem já chorou assim? Levanta a mão, irmão. Irmão, quantas das vezes eu entrei na igreja dessa forma? Mas foi muito bom, irmãos. Você se joelhar ali, ó. Eu já cheguei assim, chorar tão alto, a dor ser tão grande. Tá faltando lágrimas nos nossos olhos, irmãos, para Deus. Só de falar já me dá vontade de chorar. Fala assim, Senhor, não deixa eu chorar aqui não, o povo está me olhando. Vamos lá. O quarto, irmão. O período da curtição.
o barro é submetido a um longo tempo sozinho, coberto por uma lona, com o objetivo de extrair toda impureza ou bolha de ar, para adquirir uma consistência maior, para não trincar, até que chegue no ponto de ser formado em um lindo vaso. Esta etapa, para quem tem o chamado de Deus, é o tempo mais difícil. É o tempo mais difícil do homem esperar. Esta fase do barro coberto fala de um período no anonimato. O barro sozinho é o tempo da solidão. E muitas das vezes, irmão, nós não entendemos. Quando nós estamos passando por esse processo, onde Deus ele tira todas as pessoas do nosso lado, que nós olhamos para o lado, olhamos para o outro e nós estamos sozinhos. E nós queremos muitas das vezes até julgar as pessoas, culpar, mas por que fulano se afastou? Ou por que fulano não vem mais na minha casa? Ou por que meu telefone não toca mais? Ou por que o WhatsApp não manda mais um WhatsApp? Até nós entendemos que é o próprio Deus deixando nós sozinhos. Isso, irmão, faz parte do chamado. Eu nunca passei por isso. Eu tenho uma notícia: se você tem chamado, você vai passar. E não queira você querer preencher com pessoas. Não, esses daqui me abandonou, eu vou atrás de outros. Não. É obediência, entender o chamado, irmão. Quem falou para você que seria fácil? Não é fácil. Viver o chamado não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que passar por esse processo. Para quê? Para que Deus venha derramar o novo sobre as nossas vidas. Só que em vez de nós ficarmos ali no nosso cantinho, tampadinho com a loma, nós queremos ficar falando: mas fulano me abandonou, não vem mais aqui em casa, não manda mais um WhatsApp. Ei, passe por esse processo. Passe. É passageiro. Você não vai ficar nele. Quando, aqui fala que era para o vaso ficar mais o que? Resistente. Tem processo que nós passamos, irmão, que nós ficamos mais resistentes, nós não trincamos. Muitas das vezes nós somos dependentes de pessoas e Deus fala assim: ei, você é dependente de mim. Às vezes nós achamos só vai acontecer se o Renato estiver do meu lado. Ei, não, seja dependente de mim. Quantas vezes, irmão, eu já passei por isso, Deus tirou, e eu falei: eu vou morrer. Deus: não, filha. Irmãos, eu saí cada dia que o Senhor me deixou. E pode haver outros, irmãos, que Deus vai falar: filha, vamos de novo para a casa do oleiro? Vamos de novo. Você é um barro e precisa ser lapidado novamente. Hoje em dia, quando eu estou assim nos meus momentos, irmão, também tem meus momentos. No meu momento, eu falo: Senhor, misericórdia, estou tão sozinha. Aí o Senhor fala assim para mim: filha, a minha graça te basta. E talvez você esteja aqui falando assim: eu estou tão sozinho. Ei, a graça dele te basta. Ele vai derramar o novo sobre a tua vida. Imagine José, irmão, quando ele foi vendido pelos irmãos, aprisionado, ficou preso. Mas vinha um novo sobre a vida dele. E era necessário, ele foi lapidado. Ou vocês já, né, contando a história de José, parece que ele é o coitadinho da história, né? Tadinho, os irmãos vendeu. Irmão, se Deus permitiu, era porque ele precisava ser lapidado. Para quando chegar naquele dia lá, que os irmãos dele aparecessem, ele limpinar o nariz dele e falar: tá vendo? Agora eu sou governador e você vai ser meu escravo. Não. Ele teve que entender que aquilo foi um propósito para ele chegar até lá. Para ele chegar
tudo aquilo já estava traçado. E muitas das vezes, o José, coitadinho de José. Eu vou falar que não é coitadinho, irmão, porque muitas das vezes a pessoa fala assim para mim, se eu chamar de José, né? Eu falo, então coitado, ele não era boa peça, não. Porque a gente não somos boa peça. Tem coisas, irmão, que eu passei, que quando eu passei, eu falei, pois agora Deus vai fazer na minha vida. E na hora que Deus fazer, vão ver que é Deus na minha vida. Ô, irmão, Deus esfregou bem minha cara no chão. Bem. E quando todo esse sentimento maligno saiu do meu coração, Deus falou, agora eu começo a fazer. Então, tem processos que a gente precisa passar. E Deus esfrega a nossa cara mesmo para a gente entender que é Ele. 5. Após um longo período que o barro é preparado, o oleiro o coloca sobre as rodas e ele recebe a forma de um vaso conforme a vontade de Deus. Passa-se um tempo e ele recebe a forma, porque quando Deus ele começa a trabalhar sobre as nossas vidas, o Senhor ele começa a fazer da forma dele, do jeito dele. O mais difícil, o 7º, é mais difícil. Não, o 6º. Depois de ficar pronto, coloca para secar na sombra, até que se enxugue e fique resistente ao teste do forno. Irmão, ainda vem um teste do forno ainda. Eu esqueci dessa parte. Que depois de tudo isso, vem o teste do forno, para ver se você está preparado para entrar no forno. Glória a Deus. Mas é bom, irmão. O 7º, o mais difícil de suportar, e nenhum vaso suportaria sem ter passado por todos os outros passos. O vaso é colocado dentro do forno e aquecido gradativamente. E chega no final, em alta temperatura. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. Além disso, ele é transformado para ser um vaso útil na presença do Senhor. O fogo, irmão, é aquecido. Sabe que quando você coloca ali, né? Tem coisas que você vai fazer, quem é cozinheira, essas coisas, né? Tem um hábito de estar cozinhando, abaixa o fogo e depois vai aumentando devagarzinho, né? Para chegar ao ponto, é assim, cozinheiras de plantão aí? É, mãe? Vai aumentando devagarzinho, né? Para dar o ponto, né? Então, meu filho, eu e você na presença do Senhor. Ele vai queimando. As nossas obras, ela é provada onde? No fogo, querida. É provado no fogo. Então, meu querido, não tem como. Olha só o que fala aqui. Se esses outros processos não fossem, ele não suportaria a hora do fogo. Por isso que muitas das vezes nós passamos por um processo e passamos de novo. E daqui a pouco passa de novo. Daqui a pouco passa de novo. Porque não estamos preparados. E eu vou falar algo para você, irmão. Não queira melhorar. Eu quero melhorar na presença do Senhor. Eu quero ser transformado na presença do Senhor. Porque se nós olharmos, né, a pessoa ela vê assim, eu dei uma melhorada aqui na minha casa, eu dei uma melhorada. Mesmo assim, você consegue reconhecer algumas coisas, não é? Fala assim, a pessoa deu uma melhorada, ela usou o que ela tinha e acabou melhorando outras coisas. Mas quando ela fala assim, olha, eu transformei a minha casa. Eu coloquei tudo novo dentro da minha casa. Você entra lá que você fica como? Deslumbrado, fala, meu Deus, que transformação. Você entra lá esperando ter algo da mesma forma que estava, né? Fala assim, não, alguma coisa ela deve ter usado. Mas aí você vê tudo diferente. Você olha os pisos, você olha as paredes, você olha a cozinha, tudo transformado. E aquilo o que faz? Fala, meu Deus, que transformação essa pessoa fez. Mas quando fala assim, eu dei uma melhorada, aí o piso está lá o mesmo, aí mudou um fogão, aí ficou meia boca, não foi? Ficou meio assim, tá bom. Foi o que deu para fazer, irmão. Mas com Deus não é isso. Ele não tem esse negócio, é o que dá para fazer com você. Não, Ele quer transformar a tua vida. Deus verdadeiramente, Ele quer mudar a tua história.
Ele quer verdadeiramente, irmão, transformar água em vinho. Pessoas olhar para você e não te reconhecer mais. Falar assim, eu não reconheço essa pessoa. Por isso que muitas vezes eu falo, irmão, esse negócio, irmão, das pessoas falar, não, é porque eu estou falando na gíria para ir falar com os irmãos na rua. Meu querido, até ele tem que ver diferença em você. Até ele tem que ver diferença em você. Ah, é frescura. Não, irmão, é de dentro para fora. É mudança, é transformação de dentro para fora. Eu tenho certeza. Eu saí da Zona Norte há 18 anos atrás. Eu não tenho a oportunidade de estar indo lá, porque realmente foi uma porta que Deus fechou, e eu entendi, não tenho esse acesso a voltar lá, e não tenho vontade também. Só que eu tenho certeza, irmão, se eu chegar naquele lugar, são poucas pessoas que vão me reconhecer. Porque eu entendo que Deus, ele fez uma transformação, e foi de dentro para fora. Aquela Cíntia que eles conheceram há um tempo atrás, não existe mais. Talvez é por isso que eu não consigo ter esse acesso naquele lugar mais. Porque realmente eu fui transformada. O Senhor transformou. Talvez você fale assim, não, mas você não voltar lá, talvez seja orgulho. Não, não é orgulho. É porque verdadeiramente nós entendemos quando Deus, ele fecha uma porta. E não queira abrir a porta que Deus fechou. Não queira abrir a porta. Irmão, às vezes eu passava lá de carro, eu não descia do carro, meu tio era vivo ainda. E eu dava uma passadinha lá, e às vezes falava com ele. Ele faleceu, tem 2 anos, e eu já não tenho mais esse acesso àquele lugar. Mas eu entendi que a porta que Deus fecha, o homem não abre. Então, procure entender o que Deus, ele quer fazer na tua vida. Veja da onde que Deus te tirou, irmão. Do local que Deus te tirou e tem falado para você, não vai mais. Você tem que ser totalmente dependente dele. Se um dia ele falar assim, filha, você vai sair daqui hoje, porque eu quero falar algo naquele lugar, você precisa ir lá. Irmão, eu saio daqui agora e vou lá. Mas enquanto meu Deus não falar para mim, eu não vou. Então saiba de uma coisa, enquanto Deus não falar para você não ir, não vá. Não vá, deixa Deus guiar a tua vida, é Ele que guia a minha vida, irmão. Eu vim parar em Guaianás, nem sabia que lugar era esse. Só que Ele falou, vai, eu vim. E se eu tiver de sair daqui, Ele fala, filha, agora tu vai lá, não sei para onde. Eu sei que eu vou de novo. Mas nós temos que estar adaptável à voz do Senhor, irmãos. Entender o que Ele tem para nós. Muitas das vezes nós não temos esse entendimento da parte do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer tantas coisas. Ele quer transformar. Talvez um dia eu pise naquele lugar. Mas talvez eu não esteja preparada ainda. Da forma que Deus quer que eu chegue naquele lugar. Talvez ainda Deus está transformando o vaso da forma dEle. Do jeito dEle. Talvez ainda eu não estou da forma a qual Deus ainda quer sobre a minha vida. Mas eu estou aqui fazendo a vontade e o querer do Senhor. E você como igreja quer viver o novo do Senhor? Quem quer viver o novo do Senhor? Grupo de louvor? Quem quer viver o novo do Senhor? Irmãos, não é a metade, é por inteiro. Não é a metade, é por inteiro. Quem quer só a metade aqui? Quem quer tudo? Quem quer mergulhar por inteiro na presença do Senhor? Irmãos, eu sempre falo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais, porque eu sei que o Senhor tem mais. Mas você está preparado? Olha, para a gente, muitas das vezes, para a gente caminhar, alguns pesos tem que sair das nossas costas, senão a gente não conseguimos andar muito tempo.
Então arranca da tua vida o que tem que ser arrancado. Tira o que precisa ser tirado, irmão. E deixa Deus trabalhar para que você possa caminhar na presença dEle. Tira o peso, tira tudo aquilo que impede de você viver o que Deus Ele tem para você. Se coloca de pé, igreja. Vocês entenderam o que Deus está falando conosco? Você entende que Deus, o que Ele tem mais para você, mas é necessário algumas bagagens ficar para trás? Que Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. E o Senhor, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai fortalecer a tua vida, Ele vai derramar o novo sobre você. Mas é necessário, deixa de achar. Eu penso, deixa de pensar, pensa o que o Senhor, Ele tem para você. Porque quando você entender isso, irmão, Ele vai derramar mais e mais sobre a tua vida. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás, para que o Senhor, Ele venha derramar o novo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar, que muitas das vezes questionou o Senhor, pelas promessas a qual Ele tem sobre a tua vida. O Senhor está falando assim, quero eu fazer. Quero eu derramar o novo sobre você, quero eu mudar a tua história. Mas é necessário algumas atitudes ficar para trás. Algumas atitudes ser deixada para trás, irmão, porque o nosso Deus, irmãos, não é do seu jeito, não é do seu jeito. É do jeito dele, porque quando Ele faz é perfeito. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas, e talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez. Você pode falar isso? Como foi da primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. E então faz outra vez, como foi da primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Fique à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo e do teu vinho novo. Fique à vontade para em mim e até transbordar, e até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Gente, eu estava aqui agora e o Senhor me lembrou quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala para Ló, certo, pastor? Para ele sair e não olhar para trás. Eles não olharem, né?
para trás. E a esposa de Ló, ela olha. E ela olha e ela vira o que, gente? Ela vira uma estátua de sal. Ela fica paralisada naquele lugar. A ordem foi: não olhe para trás. Meu Deus. Aramandoia subir que andará mandaia sério. O Senhor está falando com pessoas aqui, ei. Não olhe para trás. Se você continuar olhando para trás, você vai permanecer estagnado, estagnada, estagnada. O Senhor, Ele quer trazer pessoas, derramar o novo, mas tem olhado para trás. Olhado para trás. Como é que anda olhando para trás, irmãos? Olha, meu querido, ainda agora eu falei o que? Eu saí da Zona Norte há 18 anos atrás. Eu morava numa casa boa na Zona Norte. E era a Zona Norte, irmãos. Só que eu saí, irmão, ó, deixei tudo para trás, sabe por quê? Porque aqui em Guaianazes, em o extremo leste de São Paulo, Deus tinha o novo sobre a minha vida. Aí as pessoas falam assim: ah, mas você vai sair da Zona Norte para ir para o extremo leste de São Paulo? 2 horas de ônibus pendurada. Fiquei uns anos, irmãos, andando de ônibus, sem entender, gente. Eu nunca andei para fora do ônibus assim, sabe, meia pendurada lá na Zona Norte, não. Quando eu cheguei aqui, eu falei: misericórdia, que é isso? Mas eu não deixei o processo. Eu tinha para onde voltar, eu tinha uma casa. Sabia que em cima da casa da minha mãe tinha uma casa? Tinha uma casa lá. Só que Deus falou assim: você vai permanecer aqui, porque o que eu tenho contigo neste lugar é grande. Vou eu mudar a tua história. Deus está falando com pessoas aqui. Irmãos, você pensa que foi flores? Eu andei a pé com sacolas na mão. Na Zona Norte eu não passei por isso não, evangelista. Mas quando eu cheguei aqui eu não tinha ninguém não. Eu não tinha um vizinho para chegar lá e bater na porta: ei, tem 1 quilo de açúcar aí? Tinha não, irmãos. Foi eu, meu esposo e Deus. E ela caladinha, ó. E Deus, ela vai passar, filha. Vou eu te honrar nesse lugar. Vou eu te honrar nesse lugar. Tenho eu um propósito nesse lugar. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E Deus está falando para pessoas: não olhe para trás. Falei de processo, irmão. O processo tem que passar. Oi, você me vê aqui bonitinho em cima do altar. Meu querido, eu passei, meu esposo passou. Passamos aqui nesse Guaianazes, irmão, coisa que nem a minha família sabe. Passamos aqui coisa nesse Guaianazes que foi eu, meu esposo e Deus. Mas Deus a todo momento falando: vou eu te honrar. Eu te trouxe para este lugar e tu não vai voltar, porque vou eu te honrar. E eu prossegui em frente. Então Deus, Ele fala para pessoas aqui neste lugar: ei, prossiga. Não olhe para trás, ei, passe pelo processo. Passe pelo processo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. E talvez a poeira dele
encoberto e escondido no teu olhar. Então faz outra vez, como foi da primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. E Deus, ele fala assim, irmãos: para de ficar contando para os outros. Para de ficar falando. Deus está trabalhando sobre a tua vida e tu falando, não entendendo. Olha, quando eu vim lá da Zona Norte, tá aqui minha mãe. Que é bom pregar assim com família, irmão. Coisa boa é ter uma mãe aqui, um irmão ali, uma filha aqui. Eu não ficava ligando para ele para ficar contando o que eu estava passando, não. Passei processo dentro de igreja com pastor. Tá aqui, eu nunca liguei para minha mãe para contar história nenhuma. Se hoje ela souber, porque alguém contou, mas essa pessoa não fui eu. Nunca cheguei, mãe, pastor tá fazendo isso comigo, fez isso com a minha filha. Nunca. Passei chorando no meu tapete da minha sala. Mas passei. Quando a minha mãe vinha me visitar dentro de casa. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Por que a Cindy está emagrecendo desse jeito? Dava uma desculpa lá, irmão, mas nunca falei de igreja. E ela tá aqui. Ela pode confirmar. Eu nunca liguei para minha mãe para falar do meu marido. Já falei, mãe, do meu marido para a senhora? Nunca falei do meu marido para minha mãe. E nunca foi tão flores também não. Passamos por momentos difíceis. Mas nunca peguei o telefone para falar mal do meu marido para ela. Nunca ela veio na minha casa, irmão, para mim falar: ó, tá acontecendo isso e isso aqui, ó, com Ilse e eu, mãe, tô pensando em me separar. Nunca. Eu passei pelo meu processo. Eu passei ali, irmão, com a lona coberta, ali chorando, não tendo ninguém, mas passei, porque o Senhor falava assim: vou eu te honrar, vou eu te honrar. E Deus está falando com pessoas aqui: ei, fecha a tua boca. É um processo que você tem que passar, é você e Deus. Irmãos, eu me casei, eu vim para cá, eu passei hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu casamento está estruturado, o meu ministério está estruturado para a honra e glória dele, porque ele sabe o que eu passei. Mas nunca fiquei falando da minha vida. Eu sabia que era um processo que eu tinha que passar para me ter estrutura para hoje estar na frente de uma igreja, para nem tudo me corromper, nem tudo que falar de mim eu abaixar a minha cabeça, porque o Senhor, ele deu autoridade, foi na tribulação. Então saiba de uma coisa: o Senhor tem algo maior sobre a tua vida. O Senhor tem algo maior, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui: ei, passa pelo processo. Sabe por quê, irmão? Eu vejo irmã falando do marido, mas depois está com ele, está dormindo com ele, está grávida dele. Então não fale, passe pelo processo. Passe pelo processo. O Senhor está te ensinando em algo. Está te ensinando em algo. Deus está te preparando para algo maior. Não tem como derramar vinho novo em odres velho. Ele derrama, irmão, vinho novo em odres novos. E é isso que ele está fazendo neste lugar. Ele está mexendo na estrutura de pessoas. Deus, ele fala assim: estou eu mexendo na tua estrutura. Estou eu mexendo na tua estrutura, irmãos. Tem coisas que minha mãe, ela fica sabendo da minha vida. É no encontro de mulheres, quando eu vou ali falar de algo que aconteceu, ela fica sabendo naquele momento, porque eu tive que passar pelo processo e passar sozinha. Aprenda a passar sozinho. Fecha a tua boca, deixa Deus trabalhar,
Deixa Deus trabalhar e você verá lá na frente o que Deus está fazendo na tua vida. Não atrapalhe o processo de Deus, porque grande é o propósito, irmãos. Grande é o propósito. Eu sinto Deus falando com pessoas neste lugar. Cara mandou que andará, mandar a séria. Passe, 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 e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nesse processo aí tem bondade de Deus? Tem, evangelista, a bondade de Deus aí? Nesse processo? Tem bondade de Deus nesse processo aí? Porque eu creio que tem. Porque Ele não divide a glória dele, mas Ele é Pai de amor e de misericórdia, e Ele tem bondade para com a minha vida e para com a tua vida. Fique com essa palavra, amado. Sabe que em todo tempo tem bondade de Deus sobre a minha família, sobre a tua família, porque Ele é amor. Cada toque de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Quem pode adorar? Todos os dias. Todos os dias. Estou em suas mãos. É a melhor coisa estar na mão do Senhor. Desde quando me levanto até eu me deitar. Olha aí. Eu cantar 24 horas na mão do Senhor. Bondade, e a bondade dele não se aparta nem de mim nem de você. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Segura só um pouquinho aqui. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de voltar e se reconciliar com Jesus? De repente você está passando um processo, mas Jesus, neste processo, Ele vai ser Senhor absoluto. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Porque Ele tem o melhor para a minha vida, tem o melhor para a tua vida. Tem alguém aqui esta noite? Não importa a circunstância, eu creio que nesse processo tem bondade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de voltar para a casa do Pai? Que gostaria de ser restaurado? Amado, você tem que ser provado no fogo. Sabe esse processo que nós temos que passar, que o barro tem que passar, porque nós somos barro na mão do oleiro. Eu não vou ficar barganhando. Que o Senhor possa te dar uma oportunidade, uma próxima oportunidade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai,
que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Só vou, antes de dar alguns recados, só vou frisar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então fique em paz, descanse o teu coração, que você vai ver frutos de tudo isso que está acontecendo. Somente obedeça e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Irmãos, quero agradecer a todos, irmãos, que nos ajudou com a festa do milho. Foi algo assim sobrenatural, que Deus deposite em dobro sobre a vida de vocês. Cada um aí que ajudou, abençoou. Nós passamos ali o dia, né? Ali ontem, foi uma coisa assim linda. Não sabemos